Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje, nós vamos estar falando a respeito de coesão e coerência textual, né? Isso é muito importante a gente estar relembrando, porque nas nossas construções textuais há que se ter um sentido, né, daquilo que a gente quer trabalhar, daquilo que a gente quer informar, daquilo que a gente quer noticiar, né, discutir. Tem que se ter coerência nas coisas. Então, coerência é aquele contexto, a gente tem que ter um assunto iniciado e terminado dentro desse mesmo contexto. Aí a gente vai falar, olha, é um texto coerente. E a gente precisa da coesão, que na verdade é um instrumento para que essa coerência possa acontecer de uma forma bem clara, tá? Que são o quê? As ligações que eu tenho entre os termos, entre palavras, e ligações que eu tenho entre os períodos ou os parágrafos. Nós precisamos ter esta coesão. O que vai fazer com que essa coesão exista, é justamente a utilização de algumas ferramentas que nós temos dentro do processo linguístico da nossa língua portuguesa ou de qualquer outra língua, né? A gente vai usar de ferramentas, artigos, numerais, advérbios, pronomes, sempre com o intuito de fortalecer a nossa escrita ou a nossa oralidade e também dar essa coerência naquilo que nós gostaríamos e que nós queremos ter como resultado final textual. Tudo bem? Então vamos lá, para a gente poder dar uma relembrada em algumas situações que vão nos ajudar neste processo? Bora lá, tá? A gente vai partir aqui desta coesão, né? Dessa relação de sentido ao texto, né? Existem alguns procedimentos que são extremamente importantes que a gente relembre e que a gente utilize dentro dessa construção textual. Primeiro, nós podemos usar de um item que eu vou falar aqui, que é a repetição. Aí vocês vão falar, poxa, professora Sônia, repetir palavras, isso não vai dar redundância no texto? Ah, sim, você lembrou bem, tá? A redundância, ela vem dessa situação, né? Da gente ficar repetindo termos, repetindo situações que você não sai do lugar. É aquela coisa de que assim, nossa, falou e não disse nada, né? E aí a gente vai e acaba, de verdade, utilizando até termos, palavras para não sair do lugar. Mas esse procedimento de repetição, quando ele tem uma finalidade, que é a finalidade de reforçar esse texto, de dar sentido a uma estrutura, ela é importante, tá? Então, não é aquele termo repetitivo do começo ao fim do meu texto, ou várias vezes dentro dos parágrafos e das informações que eu coloco, não é isso. Tem que ter um propósito. Se o propósito é fortalecer uma situação de informação, de sentido, a repetição é válida. Claro, tudo com muita parcimônia, né, gente? Depois a gente tem, aí sim, né, que utilizar de substituição de algumas palavras para aí não acabar incorrendo, né, na tal da redundância. Para isso, nós podemos utilizar pronomes, sinônimos e hiperônimos. Lembrando que pronomes no geral, reto, pessoal, demonstrativo, possessivo, podemos e devemos utilizar dessas ferramentas para que a gente possa substituir as palavras, né, os nomes que a gente tem utilizado no decorrer da nossa construção textual. Os hiperônimos também nos ajudam, perdão, nos ajudam, que é justamente, né, só para a gente relembrar o que é um hiperônimo, é quando eu pego uma palavra que esta palavra abarca várias outras situações dentro da mesma característica. Por exemplo, a palavra frutas. Quando eu falo de frutas, eu estou falando de banana, de abacaxi, de laranja, de tomate. Todos os frutos ela está dentro desta palavra. Então, esta palavra que abarca todas essas
esses outros nomes constituídos da mesma característica, né, de fruto, eu tenho aí, então, uma palavra que é um hiperônimo, ok? Só para a gente poder lembrar o que é um hiperônimo, tá? Nós podemos usar as anáforas e catáforas, tá? Lembrando que anáfora, gente, é aquela palavra que eu já falei, né, que eu já mencionei no meu texto anteriormente. Só para a gente ter um exemplo, se eu digo assim, comprei um carro, né? O carro foi muito caro. Tá. Vamos melhorar isso aí? Vamos utilizar, né, de uma substituição, de uma anáfora, né, para que a gente possa deixar esta oração, esse período um pouco mais coerente. Então, vamos lá. Comprei um carro, ele foi muito caro, tá? Quem que é ele aí? Ele é o carro. Eu citei esse substantivo anteriormente, essa palavra anteriormente. Eu sei quem é esse ele. Então, eu estou utilizando aí de uma substituição de um pronome, mas eu uso também de uma anáfora, porque esse ele é entendido, a gente sabe quem é ele. E nós temos também a catáfora, né? Então, se anáfora é antes, catáfora é um termo que ainda não foi explicado. Por exemplo, hoje aconteceu um caso de polícia. Dentre esse caso, estas características foram evidenciadas. Olha aí, esse esta, né? Este pronome. Quem é esta? Eu não sei. Mas quando eu digo estas características foram evidenciadas, aí eu vou dizer, o marido bateu na esposa, a esposa caiu e machucou-se. Eu estou explicando esta situação desse esta. Então, e eu explico depois que eu utilizei esta informação, né? Então, toda vez que eu vou explicar depois quem é algum termo utilizado nos meus construções frasais dentro dos meus períodos, eu vou usar uma catáfora, tudo bem? Tudo bem. Devemos usar a elipse, né? Lembrando que elipse, gente, é oculto, tá? Então, eu posso ocultar um pronome, eu posso ocultar um nome, eu posso ocultar um verbo, se ele já é subentendido dentro do contexto que eu estou trabalhando. Então, a elipse também é um instrumento para a gente fazer a coesão do nosso texto, tá? Nós vamos ter a situação da seleção lexical. Né? O que é a seleção lexical? Tá? Ela é responsável pela unidade do significado. Lembrando que léxico está muito ligado à palavra, qual é o sentido verdadeiro. Tá? E a gente tem aí a seleção gramatical, que é todas essas situações que a gente falou anteriormente, em que eu vou usar das classes gramaticais, né, das palavras que constituem, que se situa nas classes gramaticais para me dar esse aporte na hora da construção e de fazer a coesão, a minha coesão textual, ok? Tá? A gente vai ter sempre essa importância em saber que a coerência do meu texto vai depender da coesão da minha construção textual. Eu espero que vocês possam usar e abusar dessas informações ditas na aula de hoje, para que vocês construam textos maravilhosos que são características de vocês. Muito grata pela aula, até a próxima.